Olá, você que acompanha o nosso canal, uma alegria muito grande contar com a sua presença, a sua audiência neste que é o sexto domingo do tempo comum. Já estamos aí um tempinho acompanhando a vida de Jesus. E de modo muito particular, hoje eu gosto desse evangelho, que é um evangelho que eu coloco no campo social. Lembrando até de alguns acontecimentos dessa semana, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti e a sua luta por aqueles que são excluídos, aqueles que às vezes não têm voz e vez. E infelizmente nós temos algumas políticas públicas que confirmam a exclusão. E por que eu falo isso? No tempo de Jesus, o leproso, a leprosa eram pessoas que infelizmente eram vistas como não abençoadas, como falta da graça de Deus, como pessoas que deveriam viver à margem da sociedade, ao ponto que se um leproso passasse em alguma cidade, ele tinha que tocar uma sineta para dizer, olha, se afastem, saiam da rua, saiam dos lugares, porque um ausente da graça está passando. E é interessante perceber alguns toques, algumas singelezas. É claro, hoje nós já sabemos que esse tipo de lepra ou leproso era como uma hanseníase, se fosse traduzir para cá. Mas no tempo de Jesus não tinha essa cultura científica. E eis então que o que me chama a atenção é um Jesus que vai ao encontro daquele que é excluído. Ao chegar ao encontro de quem é excluído, esse excluído se ajoelha porque conhece a Jesus, conhece ou do ouvir falar, tem a oportunidade de se encontrar com ele e pede uma cura. E Jesus, se eu quero, claro que eu quero. É claro que eu quero que você seja reintegrado. E a cura aqui não é só da doença, mas sim é fazer com que essa pessoa torne-se parte de uma comunidade. Ele foi excluído. Ele não podia viver na cidade. Ele vivia nas montanhas, ele vivia longe dos seus. E quando Jesus faz o milagre, ele inclui este que estava ali solitário, fora, é incluído na sociedade. E é interessante perceber que Jesus, independente do que dizem, do que falam, do que colocam, ele vai ao encontro. Ele conversa, o Evangelho fala aqui, ele teve compaixão do enfermo. E a partir daí, dessa compaixão, desse diálogo, desse amor impressionante, Jesus faz o milagre e ainda diz para ele, olha, para você voltar para sua comunidade, para você voltar para o seu dia a dia, para você voltar para suas atividades, vai lá, conversa com o sacerdote e diga o que aconteceu. E é tão interessante que perante essa realidade, Jesus já não pode mais entrar publicamente numa cidade, porque, ora, ele incluiu aquele que estava excluído. Vamos trazer para a nossa vida, vamos trazer para a nossa realidade, vamos trazer para o nosso dia a dia. Quantas pessoas eu consigo incluir que estão excluídas? Quantas pessoas eu consigo incluir no meu campo educacional? Quantos alunos eu consigo incluir que estão excluídos? Que, por exemplo, eu excluo vários alunos que têm relatórios, que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Eu coloco à margem. Quantas pessoas eu não excluo, por exemplo, que estão doentes, aqueles doentes incuráveis, aqueles doentes que estão no finalmente, que estão já nos cuidados paliativos? Quantas vezes eu não excluo pessoas que infelizmente não pensam como eu, pessoas que não vivem como eu, pessoas que não têm a mesma crença como eu? Quantas vezes eu não excluo pessoas do meu rol que infelizmente têm um pensamento bem contrário, votaram de uma forma política diferente do eu? Eis então que Jesus faz uma grande reflexão e fala assim, olha, como você inclui aquele que está excluído? Um abraço e bom domingo de vida, de alegria e de inclusão, porque é isso que o Evangelho vem nos falar hoje. Precisamos incluir aquele que está excluído das nossas sociedades, das nossas comunidades e até mesmo da nossa visão, da nossa relação.